A Rádio Cavilha apresenta o programa Luz com Emmanuel, um momento de reflexão sobre os ensinamentos de Emmanuel para a nossa vida, sendo uma produção da Casa Virtual Luz Espírita. Sinal de uma nova era que virá. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Luz com Emmanuel. Hoje nós vamos ler o capítulo 114 do livro Pão Nosso, ditado pelo Emmanuel. Esse capítulo se chama Novos Atenienses. Vamos então à leitura do capítulo. Mas quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Atos, capítulo 17, versículo 32. O contato de Paulo com os atenienses no Areópago apresenta lição interessante aos discípulos novos. Enquanto o apóstolo comentava suas impressões da cidade célebre, aguçando talvez a vaidade dos circunstantes, pelas referências aos santuários e pelo jogo sutil dos raciocínios, foi atentamente ouvido. É possível que a Assembleia o aclamasse com fervor se sua palavra se detivesse no quadro filosófico das primeiras exposições. Atenas reverenciá-lo-ia, então, por sábio, apresentando-o ao mundo na moldura especial de seus nomes inesquecíveis. Paulo, todavia, refere-se à ressurreição dos mortos, deixando entrever a gloriosa continuação da vida, além das ninharinhas terrestres. Desde esse instante, os ouvintes sentiram-se menos bem e chegaram a escarnecer-lhe a palavra amorosa e sincera, deixando-o quase só. O ensinamento enquadra-se perfeitamente nos dias que correm. Numerosos trabalhadores do Cristo, nos diversos setores da cultura moderna, são atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridades nos assuntos em que se especializaram. Contudo, ao declararem sua crença na vida além do corpo, em afirmando a lei de responsabilidade para lá do sepulcro, recebem de imediato o riso, escarninho dos admiradores de minutos antes, que os deixam sozinhos, proporcionando-lhes a impressão de verdadeiro deserto. Então, a partir da leitura dessa passagem, desse capítulo, nós podemos pensar que Emmanuel traz pra gente um acontecimento na vida de Paulo. Então, ele estava em Atenas, durante a jornada dele de espalhar a doutrina cristã, e ele estava ali pregando para as pessoas no Areópago, que é um espaço especial em que as pessoas tratavam ali dos assuntos políticos, jurídicos, onde as pessoas se reuniam. E ele estava ali falando sobre todas as impressões boas que ele tinha tido sobre a cidade, Atenas na época era uma cidade de referência, uma cidade muito importante, e ele estava ali reconhecendo todas as qualidades. E enquanto ele estava falando sobre a cidade, as pessoas ouviam com muita atenção, o aclamavam: é isso aí, Atenas é muito legal. Se conforme o Emmanuel traz pra gente, ele tivesse continuado só falando da cidade, possivelmente ele teria continuado com a atenção que ele estava recebendo. Contudo, quando Paulo começa a falar das coisas do Evangelho, ele começa a sua pregação, começa a falar sobre a ressurreição dos mortos, toda a questão da vida após a morte. Naquele espaço ali, as pessoas começam a perder interesse pelo que ele tinha para falar. Então as pessoas começam a se dispersar, elas começam a olhar estranho para Paulo, e aí eles vão embora, O capítulo traz pra gente que ele fica sozinho praticamente naquele espaço. E aí Emmanuel traz essa comparação pra gente, com os dias de hoje, quando nós falamos sobre reencarnação, vida após a morte, até alguns outros aspectos mais importantes da doutrina, trazendo as pessoas para a responsabilidade dos atos, elas param de prestar atenção, Elas param de ouvir, elas têm dificuldade em aceitar ou respeitar o que a gente tem para falar. Então, a partir do momento que a nossa conversa passa a ter um tom mais sério, a gente perde a nossa audiência. Até mesmo alguns assuntos referentes a perdão,
amor ao próximo, são assuntos mais difíceis de serem tratados com as pessoas à nossa volta, né? E é quando a gente para de ter ali uma conversa de qualidade. Nós espíritas talvez vivenciamos isso até em mais momentos do que talvez outras pessoas vivenciam, né? Quando a gente fala em reencarnação, muitas pessoas têm muito interesse e elas brincam, em outra vida eu fui rainha, na próxima vida eu quero ser de tal jeito, quero que tal pessoa seja de tal jeito. Então tem uma parte bem romântica da ideia da reencarnação. E aí, nessa parte as pessoas estão sempre muito interessadas. Ou até quando a gente fala dos fenômenos da doutrina espírita, né? Como aparição, voz, vulto. As pessoas sempre têm muito interesse em conversar. E aí todo mundo aparece para fazer uma contribuição, contar um fato. Mas aí a partir do momento que a gente começa a falar, mas esses espíritos não vão ficar nessa situação para sempre, elas vão reencarnar porque elas têm uma missão, elas têm uma missão de vida para melhorar. E aí, né, cadê as pessoas que há minutos antes estavam conversando com a gente? A conversa muda de rumo, né? Até se encerra. Então é interessante essa reflexão que Emmanuel traz pra gente, né? Nem sempre nós vamos ter as pessoas ouvindo, as pessoas prestando atenção ou contribuindo com uma conversa. Porque a partir do momento que a responsabilidade bate na porta, as pessoas querem fugir. Mesmo a gente sabendo, né, que não tem fuga, né? A espiritualidade dá um jeito de colocar na nossa vida o que a gente precisa viver. Então essas são as reflexões que eu tenho quando eu leio esse capítulo, né? Eu acho que foi isso que Emmanuel quis trazer pra gente, esse ensinamento de quando a gente fala do trabalho, quando a gente fala da responsabilidade, quando a gente fala de Jesus, a gente tem aí uma fuga das pessoas à nossa volta. Mas apesar de tudo isso, a gente não deve desistir de falar sobre as coisas sérias. Se alguém procura a gente para falar sobre, eu vi um vulto, eu vi um espírito, a gente não pode ficar ali só na superfície, a gente tem que falar sobre as coisas importantes, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Nós somos, afinal, os trabalhadores de última hora, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, a gente tem lá, né? Quais são os deveres dos espíritas? Nós somos os trabalhadores da última hora, e como trabalhadores da última hora, os nossos deveres, né? Eles envolvem pregação da palavra divina e das coisas do Espírito. Então, quando as pessoas procurarem a gente, não adianta a gente dar trela para papos superficiais. Nós precisamos nos aprofundar em assuntos sérios, mesmo que essas pessoas virem as costas ou parem de ouvir, porque isso faz parte do nosso trabalho também na seara divina, né? A gente tem a oportunidade de trazer um pouco do conhecimento que a gente tem para as outras pessoas. Mesmo com as dificuldades, Paulo de Tarso mesmo não desistiu, mesmo com o julgamento, mesmo com as risadas que ele ouviu, ele continuou na sua missão de ensinar o cristianismo para as pessoas. Então, assim como Paulo, nós também precisamos nos manter firmes e continuar no nosso trabalho, né? Nem que nosso trabalho seja apenas um exemplo que a gente pode dar para as outras pessoas. Então, eu concluo por aqui as minhas reflexões. Obrigada para quem ouviu e que nós tenhamos todos um dia, uma semana muito abençoada.
nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. A Rádio Cavili apresentou o programa Luz com Emmanuel, uma produção da equipe da Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavili.com.br.